E as últimas participações do Corinthians em Libertadores, até onde foi no recorte desde 2020. Em 20, segunda fase, em 22, quartas, em 23, grupos e neste ano, terceira fase, pré-Libertadores. Agora, indo disputar a Sul-Americana, que a partir desta fase, quem cai fora vai engrossar lá os potes de Sul-Americana. Vimos os números que mostram bem o que foi esse jogo do Corinthians, um jogo de muito domínio, a partida toda, de um Corinthians que ocupou muito a área do seu rival ontem, mas que em muitos momentos eu sentia falta até de um certo padrão lá na frente, né? Assim, para também ser mais efetivo no ataque, para conseguir também marcar e tirar essa diferença, enfim. Acho que ainda tem algumas coisas, né, nesse Corinthians. Lógico, fica aquela história de perdeu no jogo da ida, total, perdeu no jogo da ida, né? Um jogo em que pouco desempenhou e também muito por conta também. Acho que tem que colocar na conta do Ramon, sim, o que ele colocou em campo no jogo da ida, o que ele optou como time inicial, enfim. Mas é isso, uma missão que era bem complicada, o Corinthians que competiu, mas que ainda faltou, né, Dom, que alguma coisa. Faltou, concordo com a análise, Glaucia, porque a gente olha os números, olha a estatística, a posse de bola, finalizações, você acha que o Corinthians fez uma grande atuação, mas não dá para se olhar o jogo de ontem sem condicionar a ida e a proposta que o Barcelona teria, de um time totalmente fechado, e sinceramente acho que o Barcelona nem fez um bom jogo, assim, defensivamente, abdicou do contra-ataque quando poderia explorar uma defesa frágil. A gente fala da questão do Corinthians, como é frágil defensivamente e os pontas rápidos que o Barcelona tem, foi um time até que abdicou. Lógico, a partir do momento que o Leonardo é expulso, a proposta se torna outra, mas antes disso o time não teve tantas válvulas de escape. Acho que até o Corinthians teve muita determinação, que era o mínimo que se esperava, ainda mais depois das atuações tão ruins contra o CV e na ida contra o Barcelona. Você pode destacar essa questão da determinação, de um time que teve volume, isso tudo é fato. Acho que mereceu a vitória, ficou muito perto de conseguir uma remontada que seria muito expressiva, mas assim, acho que não diz tanto sobre um desempenho, mas sobre um contexto de uma partida e da entrega desse time. O Corinthians levantou, fez 43 cruzamentos. Então é um time que apelou muito para esse recurso, tem dificuldades técnicas ainda para construir por dentro, por mais que você tenha um adversário, e acho que tem que ser pontuado algumas coisas, que jogou totalmente defensivo, que fez muita cera, acho que isso também tem que ser pontuado, mas é um Corinthians que, tecnicamente, às vezes teve dificuldade, por isso que apelou tanto para cruzamentos. O jogo que o Corinthians mais tinha cruzado foi contra o CV 35 vezes. Ontem foi 43. Aí você pode falar de um desempenho abaixo do Memphis Depay, acho que isso tem que ser muito pontuado. Do Garro, eu acho que tem a questão física e ele está limitado e mesmo assim não se escondeu, chamou muita responsabilidade, não foi a melhor versão dele, mas ainda assim foi um cara que chamou o jogo. Individualmente, para mim, Martínez e Carrilho foram os jogadores, junto com o Félix Torres, não só pelo gol, mas pelas antecipações que mais se destacaram. Acho que a eliminação, por mais que o Corinthians flertou com uma remontada, ela é extremamente justa, pela atuação extremamente decepcionante que havia sido na ida. Consegue essa vitória, mas eu não consigo não pontuar o mérito do Barcelona pensando nos 180 minutos. É clichê falar de 180, mas é a pura verdade. Assim, você tem que considerar o primeiro jogo e o desempenho e, sobretudo, o resultado da ida condicionou muito o que foi a volta. E acho que o Corinthians foi eliminado não dá para falar de uma forma de injustiça. E vamos falar, né, Feira? A participação do Corinthians na Libertadores foi muito abaixo, né? Assim, em 4 jogos leva 3 gols, né, de defesas que são, né, de times que são muito abaixo. Então, mostra também essa questão, né, de uma evolução que não houve também dentro desse trabalho, né? O Corinthians pode ter feito um grande início de campeonato paulista, mas pensando muito também em que seria essa Libertadores, quer dizer, era como se fosse essa pré-temporada, esse Paulistão, para chegar nos cascos na Libertadores, e fez jogos muito abaixo, contra adversários muito abaixo, com essa defesa ainda muito exposta, enfim, sem esses ajustes, né? Sem essa evolução. O Ramon, no jogo passado, no jogo lá em Guayaquil, fala, não, a gente livrou do rebaixamento, não sei o quê. Mas espera lá, né? O trabalho também seguiu e acho que faltou nesse momento tão importante já da temporada mesmo no início. Concordo muito, assim. Eu não acho que seja o momento de você romper a relação com o Ramon, mas é um momento de reflexão para o Corinthians. Assim,
Acho que o Corinthians só deveria pensar em romper a relação com o Ramon se ele tiver um nome unânime. Que ele vai ter a certeza de que vai elevar o nível tático dessa equipe e que vai conseguir potencializar os jogadores. Porque o Corinthians tem qualidade no seu elenco. De lacuna carente, acho que mais na zaga, lateral, e jogador de velocidade. Mas, no geral, o Ramon Dias está muito bem servido. A gente fala sobre isso desde a última temporada. Eu acho que ele teve mérito na última temporada. Não foi só por conta da qualidade individual dos jogadores. Ele conseguiu, montar um sistema de jogo que potencializou muito do Yuri Alberto, potencializou muito do Memphis Depay, do próprio Rodrigo Garro. Isso ele tem mérito. Mas nessa temporada até agora, a gente está vendo desempenhos decepcionantes. Aliás, mais uma participação decepcionante do Corinthians em pré-Libertadores, Passou por essa fase em 4 oportunidades e foi eliminado em 3. Eu não consigo normalizar, Concordo. com toda sinceridade, eu não consigo normalizar mais uma eliminação precoce do Corinthians. Acho que esportivamente é uma decepção que impacta muito o restante da temporada. A parte financeira, o Corinthians precisa ser um clube, pelo tamanho que tem, mais protagonista na principal competição de clubes do futebol sul-americano. O Corinthians tem um elenco caro. O Corinthians tem uma estrela que ganha milhões por mês. Não dá para se apegar a esse discurso de salvamos do rebaixamento. Exatamente. Não dá para ficar só pensando no que foi feito. E muito bom tudo que foi feito. Salvou do rebaixamento e colocou numa condição de ir para Libertadores. Mas vai disputar a Sula mais uma vez. E acho que tem que tratar muito sério a Sula. O Corinthians precisa voltar a vencer nessa parte continental também. Sobre o jogo, eu acho que fica muito condicionado por conta da atuação constrangedora no Equador. E o Corinthians foi atropelado. E aí o que a gente viu do Corinthians ontem era um Corinthians com muita vontade, mas muito afobado. Muito afobado. E um Corinthians que não correu riscos na parte defensiva, muito também por conta da proposta do Barcelona, o Barcelona, eu até me surpreendi, achei que o Barcelona ia sair mais para o jogo, mas o Barcelona quis picotar o jogo. E só uma crítica rapidamente para a arbitragem. Eu quero saber até quando a arbitragem sul-americana vai priorizar quem não joga futebol. Vai priorizar o jogo, porque dar 6 minutos é brincadeira. Dar 6 minutos para um jogo que foi picotado e com muita cera, eu acho um absurdo. Mas, enfim, não vejo também que o Corinthians foi eliminado por conta disso. Essa não é a pauta. Mas, assim, foi um Corinthians destacando, eu concordo muito com o Donk. Carrillo é o melhor jogador do time. Na temporada e ontem, mais uma vez, foi o melhor em campo. O Martínez se doando muito mais pelo lado esquerdo. E o próprio Fábio Santos falou sobre isso, dessa preocupação de você também fechar ali o lado esquerdo, dar uma ajuda, principalmente para o Bidu, que tem essa fragilidade na parte defensiva. Acho que a dupla de zaga foi bem. Gustavo Henrique até no final, no desespero, nesse Corinthians afobado, ansioso, que jogou com um a mais por 35 minutos e não conseguiu colocar isso em prática de uma maneira organizada. Acho que a dupla de zaga foi muito bem também, o Félix Torres pelo gol, seguro, o Gustavo Henrique. Agora, com a bola, foi um Corinthians muito pobre. E assim, quem viu o jogo sabe disso, e só pegar os melhores momentos, você vai ver, bola. Os lances perigosos do Corinthians, chute médio de longa distância e cruzamento na área. Foram 44 cruzamentos, 43, 44 cruzamentos do Corinthians. É difícil você infiltrar dentro de uma defesa que está fechadinha ali, que não quer jogar. Ela quer te neutralizar. Ok, o cruzamento faz parte. Até o Guardiola manda o Manchester City cruzar. Mas não pode ser só isso. Falta jogada de aproximação, falta um pouco mais de variação. E tem jogadores de qualidade para isso? Tem jogador de qualidade para isso. Eu acho que o Rodrigo Garro está sendo criticado no momento, mas ele não se escondeu. Concordo. Ele participou dos gols. Ele foi importante em bola parada, que a gente falava, é um cara que pode resolver. Obviamente ele está abaixo, mas acho que tem muito mais uma questão física, porque ele é um cara participativo. O Memphis, eu acho que merece a cobrança sim. É um cara que foi importante desde a última temporada, dando assistência, mas tem sido pouco decisivo para o que se espera dele. E ontem a atuação dele foi uma atuação muito fria. Escondido. O Corinthians precisava mais dele batendo no peito e chamando a responsabilidade. E eu achei que ele não sentiu muito o jogo. Ficou esperando muito a bola no pé, não resolveu. E a gente sabe que ele pode resolver, a gente sabe o potencial do Memphis. Então, assim, uma grande decepção para o Corinthians, esportivamente. Não dá para normalizar essa eliminação. Pagou o preço por conta da atuação muito abaixo no Equador. Aliás, o Corinthians não teve uma grande atuação nessa fase, Tinha ido muito mal contra o CV, que é um adversário muito mais frágil
que o Barcelona. E eu vou te falar, se o Corinthians estivesse mais preparado para construir o jogo e envolver, ele tinha conseguido. Sim. Jogou 35 minutos com um a mais. E ontem até via os companheiros do Linha discutindo, foi muito bom o Linha de Passe ontem, inclusive, uma discussão muito legal, de altíssimo nível. Dizendo sobre isso, fica aquela impressão que foi o grande jogo do Corinthians na temporada, mas é porque a gente vem dessa régua baixa dos jogos da Libertadores. Eu não acho. A torcida aplaude no final do jogo e tal, porque viu que o time jogou, tentou competir, enfim, mas não acho que tenha sido uma exibição maravilhosa, né? Porque isso, eu acho que chama a atenção essa diferença, porque ontem o time minimamente competiu, o que não aconteceu nos outros 3 jogos de Libertadores. Você citou o Linha, eu também estava na audiência, e algo que o Birner falou, eu concordo 100%. Assim, o mínimo que esse time do Corinthians poderia fazer, depois de tudo que não fez no Equador, era se impor e correr muito. Uhum. A vontade foi até premiada pela torcida, porque o torcedor do Corinthians tem isso como Sim. um lema. Deixa tudo em campo que a torcida vai, tanto que aplaudiu. Sim. E já começou a projetar a final para o Campeonato Paulista. Mas eu também não acho que o Corinthians fez um grande jogo, não. Assim, pressionou, porque tinha que correr atrás do prejuízo. Tinha um 3-0 nas costas. Fez um 2-0, mas muito afobado. Achei muito desorganizado ainda com a bola. Até porque, para mim, a partida do Barcelona foi abaixo do que eu esperava deles. Eu imaginava de um time, lógico, que ia se defender, mas com mais escape, e não existiu. Então, acho que o Corinthians... Acho que a gente também vinha nessa da primeira partida, né, Dom? Exato. Que eles também, né, foram então, superiores. E assim, geralmente a gente está falando do Corinthians estar abaixo em desempenho, sobretudo em mata-mata, né? Foi assim, deixou a desejar com o Ramon Dias, às vezes até por escalação, por decisões dele contra o Flamengo, contra o Racing. Ontem eu nem entro tanto nesse mérito. Eu acho que ele se arriscou lá com 30 minutos ao colocar o Romero. É fácil falar depois que não deu certo. E o Romero acho que não entrou bem no jogo. Eu entendo a tentativa, então nem passo muito por esse ponto. Apesar de que quando ele faz essa alteração, ele tirou a melhor versão do Carrilho no jogo. O Carrilho jogando pelo lado direito estava muito bem. Teve que se adaptar. Aí ele teve que ir por dentro e isso acabou minando um pouquinho o excelente jogo do Carrilho. Mas eu acho que fazia sentido. Ontem, para mim, a crítica é muito maior de um time que não tem repertório. E não pela forma como jogou, da formação, como quando escolheu o Garro e Coronado para jogar juntos contra o Flamengo, que ali foi um desastre. Eu nem entro no mérito da escalação e das alterações, mas ali para mim ficou nítido como o trabalho não está conseguindo evoluir. Não estou falando aqui de demissão, de encerrar a passagem, mas assim, para mim é nítido que dentro do desempenho o Corinthians não conseguiu evoluir. E só queria completar também um ponto do Memphis, que acho que a atuação não foi boa. Então, peraí. Vamos ouvir então o Ramon falar sobre Memphis, que aí você já vem no embalo do técnico do Corinthians. Boa, Donk. Me parece que llegó Memphis, está siendo protagonista. Es un gran protagonista de todo lo que se está haciendo en Corinthians. El equipo me parece que tiene una evolución muy grande. Creo que nosotros, los dirigentes y los hinchas, me parece que están contentos de las prestaciones de Memphis y de todo lo que está pasando. Lamentablemente hoy estamos dolidos porque no pudimos pasar. Pero el equipo entregó la vida. Hoy entregó la vida, entregó todo, sabiendo también que el domingo tenemos un partido importante y hoy dio el máximo de su capacidad, ganando el partido, no llegando a convertir el 3 goles que tuvimos situaciones. Pero me parece que el equipo sigue siendo protagonista y ojalá que el domingo podamos ser protagonistas también. Números de Memphis Depay na Libertadores. Em 4 jogos não marcou. Foram 2 assistências, 11 finalizações, 5 finalizações certas, 2 grandes chances perdidas e 12 duelos vencidos. O Ramon fala de um protagonista, que ele tem sido protagonista no Corinthians. Sim, é fato, mas nestes momentos maiores e decisivos, Donk, acho que era nessa linha que você ia, faltou o Memphis Depay. E até no começo da temporada você fala da questão física, de adquirir o ritmo, e eu acho que é compreensível. Mas a gente já está entrando, já passou de março e não tem o mesmo desempenho na Libertadores, assim como era no ano passado. E para mim tem um aspecto também que eu queria chamar a atenção. Lógico que ninguém está aqui esperando que o Memphis vá recompor uma segunda linha de 4 pelo lado do campo, mas acho que sem bola ainda poderia ter um auxílio maior dele. Acho que ele poderia contribuir mais nesse aspecto.
Em alguns momentos, acho que a gente já até viu ele também agindo assim. Na temporada passada, Né? sem dúvida. Exatamente. Na temporada, eu tô falando isso até comparando com o que já foi, não com uma expectativa que eu coloco dentro que ele poderia oferecer. Não, eu concordo com você, a gente já viu uma entrega maior. E acho que nesse aspecto a gente tem sentido, sobretudo pelo ponto que o Donan tocou. E assim, é verdade que o Garro não tá na sua melhor versão, mas ali eu já não sou tão crítico. Porque eu entendo que ele teve uma pré-temporada de lesão, um episódio extra-campo que influencia também, está jogando ali com certas dificuldades, então acho que a questão física acaba fazendo a gente entender melhor a dificuldade do Garro nesse momento da temporada. E até por isso, acho que você tem que ter uma entrega ainda maior na marcação, justamente para ter esses 3 nomes de frente. E outra, o Memphis está bem fisicamente, tá? Tá magrinho, né? Ele tá até, me parece, melhor fisicamente do que no ano passado. Obviamente porque adquiriu o ritmo de jogo. Só que falta chamar um pouco mais a responsabilidade. Ele tem um número de assistências, importante ele gerar jogo, porque ele tem essa característica também, ele não é um camisa 9, né? Desde a época do Lyon, principalmente, ele passou a ser mais um segundo atacante, um cara que jogava mais fora da grande área. Ele chega ao Corinthians não se esperando que seja um goleador, né, Fer? Justamente nesse perfil. Mas enfrentando adversários fracos, ele deveria fazer mais. O ano até agora do Memphis, pegando jogos grandes, é um ano decepcionante. Clássicos, adversários mais consolidados, é um ano abaixo. E ele vai ser cobrado de acordo com a expectativa que se tem no futebol dele. Ele não é um jogador comum, ele é um jogador especial tecnicamente. Ontem eu aceito, mais uma vez digo aqui, a atuação dele fria. Não participou muito do jogo, fez muito pouco e o Corinthians precisava muito dele. E só para completar a questão do Ramon Dias, as coletivas dele estão arrastadas, porque ele fala muito sobre essa questão da torcida, o time deixou tudo em campo, mas pouco conteúdo tático. Ele tem parcela nessa eliminação. Não só nessa eliminação. O Ramon Dias ele foi muito mal contra o Flamengo no ano passado, contra o Racing, e foi mal também, né, mais uma vez, em jogo dessa dimensão em mata-mata pelo Corinthians. Então, assim, acho que a cobrança ela é necessária e, mais uma vez, isso aconteceu no Vasco. Ele foi bem quando precisou ser o técnico bombeiro, quando precisou organizar a equipe e liderar a equipe para escapar de um rebaixamento, tem mérito nisso. Mas no segundo ano, quando era necessário o salto que o Donk falou, quando era necessário você criar outras alternativas, fazer com que esse time tenha mais armas, né, criativas principalmente, ele falhou no Vasco. Por enquanto, ele não está conseguindo dar esse passo também no Corinthians, Glaucio. Fato é que o Corinthians está fora da Libertadores, mas no domingo tem a primeira partida, decisão do Campeonato Paulista, simplesmente um clássico contra o Palmeiras. Vladimir Bianchini chegando ao vivo aqui com a gente também para trazer mais informações deste Corinthians que já tem mais uma decisão no fim de semana. Vlad, seja bem-vindo, amigo. Beijo para você. Um beijo, Glaucia. Um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. A torcida do Corinthians deu recado logo após o apito final. Domingo é guerra. E todos os jogadores já falaram isso a respeito na zona mista, que vão dar a vida em campo contra o Palmeiras para tentar a vitória, tirar o Corinthians de uma fila de 6 anos sem conquistas. Mas tem uma questão muito importante. Vocês falaram muito a respeito do Ramon Dias e a pressão sobre o técnico argentino é muito grande. Isso em função dos resultados, principalmente por causa dessa eliminação na pré-Libertadores. E se caso ele não vencer a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, corre sério risco de demissão. Muitas pessoas na diretoria já estão contra a permanência do técnico argentino. A continuidade do trabalho pode ser que não aconteça após as finais do Paulistão, dependendo do resultado contra o Palmeiras. O Corinthians que se prepara para esse jogo contra o Verdão e tem algumas preocupações também dentro de campo. O Rodrigo Gal, que vocês mesmos falaram a respeito disso, ele tem muitos problemas no joelho direito. Desde o começo do ano, Glaucia, vem fazendo tratamentos. O ano passado ele também já sofreu com essa tendinopatia, foi poupado de vários jogos e ontem ele entrou praticamente no sacrifício. A gente viu que ele estava com um curativo no joelho, tomou vários medicamentos diretamente no joelho, justamente para ter condições de jogo, e é uma preocupação muito grande para essa partida contra o Verdão. Além disso, o Yuri Alberto, que também sofreu uma pancada no tornozelo no jogo contra o Santos no final de semana, ontem deixou a Neoquímica Arena mancando. Então são fatores para a torcida ficar bastante de olho se vai conseguir ter em forma
os principais jogadores da equipe. A boa notícia é a volta do Fabrício Angileri, lateral esquerdo, que não pôde atuar na Libertadores da América porque não está inscrito. Ele vai poder jogar contra o Palmeiras. Lembrando que o Corinthians tinha uma meta bastante ousada, entre aspas, na Libertadores da América. No orçamento de 2025, Gláucia, o Corinthians projetava chegar até as oitavas de final. Parou na fase preliminar. Agora, para conseguir fazer o caixa e compensar tudo isso, vai ter que vencer o Paulistão e também chegar em fases muito avançadas da Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Volto com você. Valeu, Vlad. Obrigada. Trazendo as informações do Corinthians nesta quinta-feira. Já quase véspera, né, deste clássico decisivo pelo